Olá, me chamo Rebeca Sampaio e o título desse trabalho é A Avaliação do Humor e da Capacidade Funcional de Idosos Indígenas da Região de Manaus, que tem como orientadora a professora Noeli Toledo e colaboradora a professora Camila Carlos Bezerra. O envelhecimento traz consigo diversas preocupações voltadas tanto para a cognição quanto para a capacidade funcional. A capacidade funcional é a aptidão que o idoso tem de realizar as atividades diárias, assim como o autocuidado de forma independente. Já a cognição, os distúrbios de humor afetam diretamente as funções cognitivas. Afetando as funções cognitivas, acarretam no comprometimento da capacidade funcional. Então, é necessária uma avaliação da função cognitiva e da capacidade funcional do idoso, para que haja uma identificação de fatores de risco para o comprometimento cognitivo de maneira precoce. Essa avaliação é realizada através de instrumentos que detectam a alteração presente durante a avaliação do profissional de saúde. É evidente o aumento intenso da população idosa no Brasil. A estimativa é que em 2022 esse número tenha atingido uma marca de 31,2 milhões de pessoas. Uma das principais diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é o oferecimento de envelhecimento ativo para a população. E esse direito ele deve e precisa alcançar todos os idosos do país, independente de onde habitam e da forma de acesso a esses lugares. Isso inclui até os idosos que vivem em comunidades indígenas no Amazonas. O objetivo da pesquisa foi avaliar o humor e a funcionalidade dos idosos indígenas da região de Manaus, assim como identificar os estados sugestivos de depressão desses idosos, identificar o grau de bem-estar e descrever o grau de dependência para a realização de atividades do dia a dia. É um estudo descritivo, transversal e quantitativo que teve como critério de inclusão ter idade igual ou superior a 50 anos, se autodeclarar indígena e residir em contexto urbano por pelo menos 6 meses. A proposta foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade de São Paulo e a coleta foi realizada em pontos estratégicos dentro da comunidade indígena. Então, no primeiro contato, o idoso recebia o convite para participar da pesquisa por meio do termo de consentimento livre esclarecido. Foram identificados 165 idosos. 24 não atenderam os critérios de inclusão e 141 participaram da pesquisa. Para avaliação do humor, foram utilizados 3 instrumentos: a escala de depressão geriátrica, escala analógica da felicidade e escala de estresse percebido. Já para avaliação da capacidade funcional, foram utilizados 2 instrumentos: as de atividades básicas de vida diária e o questionário de atividades funcionais de Pfeffer. Aqui temos gráficos que demonstram as características sociodemográficas dessa população. A maioria é casada, tem idade entre 50 a 59 anos, podem ser classificados economicamente como classe D e E, isto é, recebem uma média de R$ 700 a R$ 400 por mês e também possuem algum grau de escolaridade. Quanto a seus hábitos de vida, 52,14% responderam que não realizam nenhum tipo de atividade física. O lazer também foi avaliado e 39,29% dos participantes consideram que não realizam algum tipo de atividade que pode ser considerada como lazer. Quanto à avaliação do estresse percebido, 9 participantes não tiveram capacidade de responder à escala devido a um comprometimento cognitivo avançado ou dificuldade de compreensão da linguística. Apesar da média dos scores obtidos nessa variável ser aproximadamente igual, o sexo feminino ainda apresentou um maior índice de estresse percebido, comparado aos homens. Como resultado da avaliação do humor, a escala de depressão geriátrica apresentou um indicativo de 37,23 para suspeita de depressão entre esses idosos. Já na avaliação da escala analógica de felicidade, 30,22% dos idosos se consideram infelizes e 69,78% possuem algum grau de felicidade. Quanto aos resultados da capacidade funcional, a maioria dos idosos não apresentam nenhum grau de dependência. 7,8% apresentaram algum grau de dependência. Já no questionário de Pfeffer, 26,95% apresentam algum grau de dependência e 73,05% são considerados independentes.
Na região norte está a maior parcela da população indígena que vive em contexto urbano no Brasil. Essa transição demográfica acontece de acordo com a situação socioeconômica desses indígenas. De certa forma, essa mudança brusca do contexto vivido por eles geram consequências notáveis no estilo de vida do idoso, e isso pode afetar tanto a sua saúde física quanto mental. Esse processo torna o idoso mais vulnerável às condições que geram um declínio do seu estado físico, da sua capacidade funcional e da sua cognição. Dada a maioria dos participantes desse estudo ser considerada independente, ainda há uma parcela que apresenta incapacidade ou dificuldade de realizar determinadas funções. Com isso, pode-se concluir que os indígenas com 50 anos ou mais que moram em área urbana de Manaus apresentam sim indicativos de alteração de humor e da capacidade funcional, além de terem apresentado significativo percentual no instrumento de rastreio para suspeita de depressão. Além disso, com o estudo, foi possível notar a necessidade da criação de instrumentos específicos para essa população indígena, visto que alguns participantes não conseguiram responder aos instrumentos por não compreenderem as perguntas. E dessa forma, essa pesquisa apresenta uma extrema importância para o meio acadêmico científico, pois fornece dados que não estão disponíveis atualmente e podem ser utilizados como base para outras pesquisas no meio. Agradeço imensamente pela atenção de todos e desejo um ótimo congresso. Até a próxima!